Olá pessoal, boa tarde. É um boa tarde, mas quase boa noite, porque já está tudo escuro aqui, né? Do lado de fora da casa. Então olha, o tema deste vídeo é o seguinte: espírito evoluído, ou podemos chamar também de consciência evoluída. Então veja bem, olha, quando o espírito ou consciência é evoluído, o mesmo possui meios de agir no plano físico e extrafísico desde os primeiros dias da ressoma, ou da reencarnação. Os meios de agir, os quais eu citei, ainda são objeto de pesquisa e estudo. Então veja bem, o que eu escrevo é baseado naquilo que eu observo, tá certo? Então, veja bem, eu tenho observado que o espírito, quando é evoluído, né, depende do nível de evolução daquela consciência, né, que está reencarnando ou ressomando, ele já dispõe de meios, né, para poder se manifestar aqui, né, no plano físico. Então, olha, sob certos aspectos, o choque da reencarnação ou da ressoma, né, parece afetar pouco os espíritos evoluídos, as consciências evoluídas, que reencarnam neste plano de vida tão denso, material, né? Então veja, este plano de vida nosso aqui, ele é denso, né? O corpo físico nosso ele é denso, pesadão, né? Tá certo? Mas sob certos aspectos, né? Determinados aspectos, né? Então essa reencarnação, a ressoma, parece afetar pouco, né? Essas consciências evoluídas. Então olha, o corpo físico é de um bebê, né? Mas o espírito é de gente grande, ou seja, uma consciência muito evoluída. Às vezes você está com um bebezinho no colo, mas aquilo ali, para quem conhece, sabe que aquilo ali é aquela criança, né? Ou aquele bebê, é uma consciência evoluída. Tá certo? Quem pesquisa, quem tem aquela parapercepção desenvolvida, percebe isso, né? Tá certo? Então, olha, reencarnação ou ressoma, né? Como eu já mencionei antes, venho observando há uns 30 anos o processo reencarnatório de alguns membros da minha família. São duas gerações distintas. Então veja bem, olha, normalmente a gente começa a observar, que nem eu já falei em vídeos anteriores, a gente começa a pesquisar, analisar aqueles que estão mais próximos de nós. Tá certo? Então para mim foi mais fácil observar os membros da minha própria família, né? Então sobrinhos e sobrinhas, né? Tá certo? Então já faz mais ou menos uns 30 anos que eu estudo, que eu pesquiso, assim, tal, né? Então, olha, nesta semana, agora já no finalzinho de junho de 2015, em um dado dia, eu estava com meu sobrinho neto, né, nos meus braços, no colo, e observei algo muito interessante. Então, aquele bebezinho de 8 anos, aquele bebezinho de 8 meses, né, de idade, brincava comigo, dando uns gritinhos. Então, a criança tem 8 meses, né, é um bebê, né? Tá certo? Dando uns gritinhos comigo, né? Mas aí eu notei algo diferente acontecendo com ele, né? Veja bem a situação. Então, olha, quando eu notei muito claramente que as suas energias, o seu corpo mental, ele começou a puxar as energias. Assim, veja bem, ó. Um bebezinho, hein? E o corpo mental foram se retraindo para dentro do corpo humano. O bebê ficou em silêncio olhando-me, ele ficou me olhando, a criança ficou me olhando, assim, eu notei perfeitamente que aquilo ali é a atuação daquela consciência, uma consciência evoluída que estava fazendo aquilo, né? Ele ficou me olhando atentamente, assim, como se estivesse fazendo algum tipo de reconhecimento, alguma observação, alguma sondagem pessoal, tá certo? Então eu notei, eu com o bebê no colo, né, com aquela criancinha no colo, e ele puxou as energias assim, o corpo mental, e ficou me olhando, houve uma mudança ali. E eu notei. Tá certo? Então a consciência, quando ela é evoluída, ela possui meios para poder agir aqui, né? Então, olha, consciências evoluídas e consréus, né? Que são consciências reurbanizadas. Então são duas coisas distintas, né? Então, olha, aqui estou falando dos meus sobrinhos e sobrinhas, né? Que são duas gerações distintas, né? Então, olha, na geração anterior, eu também fiz identificações muito precisas quanto aos sobrinhos e sobrinhas, que hoje estão com idade entre 20 e 30 anos. Alguns deles são muito evoluídos espiritualmente e outros são consréus, consciências reurbanizadas, né? Que são espíritos que foram resgatados em condições espirituais muito difíceis. Então, aqueles que são muito evoluídos e aqueles que estavam em condições difíceis antes de reencarnar, né? Que foram, na verdade, resgatados, né?
tá certo? Então existe isso, as consciências muito evoluídas e consréus, certo? Que são consciências reurbanizadas, esses que foram resgatados, né? Em situações difíceis aí no plano extrafísico, né? Isso é muito comum em todas as famílias, né? É importante lembrar que ao reencarnar o espírito que estava livre, em liberdade, passa a viver numa condição de restrição quanto à sua liberdade de ação. Então, olha, ele fica preso ao corpo humano através de um fio energético conhecido como cordão de prata. E esse corpo, né, o corpo humano, ele funciona semelhante a uma âncora de navio. Tá certo? O espírito desencarnado é livre como um pássaro. Ao reencarnar, a sua situação muda, pois o mesmo fica ancorado no corpo humano denso, material. Então veja bem, o espírito quando ele está desencarnado, ele está livre. Tá certo? É igual um pássaro, é a comparação que eu faço, né? Agora veja bem, quando aquele espírito, aquela consciência, ela reencarna, então ela fica ancorada, ela fica presa no corpo humano denso, certo? Pesadão aqui, neste plano aqui, que é bem pesadão mesmo, né? Bem denso, material, né? Tá certo? Então a consciência, o espírito, ele fica conectado, né? Ligado ao corpo humano através de um fio energético, muito conhecido, chamado cordão de prata. Tá certo? Então o espírito ele fica ancorado, ele fica, né, é a comparação que eu estou fazendo, ele fica ancorado no corpo humano, aqui no plano físico, tá certo? Então ele fica preso ao corpo humano, né? Então ele já não tem mais aquela liberdade de ação, a não ser que for um espírito muito evoluído, uma consciência muito evoluída, tá certo? Que ele sente esse restringimento, mas ele tem meios de agir, né, diferente daqueles que não são tão evoluídos, né? Tá certo? Eu queria ver se eu conseguia falar sobre mais um outro detalhe, né? Porque aqui eu estou falando do espírito evoluído quando ele reencarna, né? Logo nos primeiros dias assim da reencarnação, os primeiros meses, tá certo? Então aqueles que são muito evoluídos, eles sentem menos, eles têm meios de se manifestar aqui no plano físico mais facilmente do que aqueles que não são tão evoluídos, né? Então olha, eu queria também dar uma conversadinha sobre clarividência na infância. Ainda tem uns minutinhos aqui, né, para completar o vídeo. Então, clarividência na infância. Então, olha, a infância é um período da vida muito favorável às percepções de natureza espiritual, devido à reencarnação, né, a ressoma, ser recente. Principalmente até os 3 anos de idade. Então, olha, até os 3 anos de idade, aquela consciência que ressomou, que reencarnou, né, o espírito que reencarnou, ele ainda está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Porque esse processo de ressoma, de reencarnação, ele vai se consolidar aproximadamente até uns 7 anos de idade, mais ou menos aí. Então, uma criança com 3 anos de idade, ele ainda não tem malícia de um menino adolescente, né, para poder mentir. Então, mas você percebe, né, que aquela criança, algumas crianças, é muito comum isso aí, relativamente comum, ela perceber. Você nota que a criança está olhando para um determinado lugar que não tem nenhuma pessoa ali, mas ela está vendo os espíritos ali, né? Tá certo? Então, devido à reencarnação ser recente, essas criancinhas de 2, 3 anos, assim, alguns ainda veem, né, os espíritos, né? Então, olha, durante vários anos eu ajudei a cuidar de sobrinhos e sobrinhas desde os seus nascimentos. E pude fazer várias observações, né? Tá certo? Então, olha, hoje eu tenho uma sobrinha de 26 anos de idade, que até os 5 anos de idade ela era uma clarividente excelente, ela via mesmo, muito. Mas aí, conforme foi passando dos 5 anos de idade, né? Aquela clarividência foi fechando, tá certo? Então, olha, como eu disse, até uma certa idade, até uns 2, 3 anos de idade, se torna ainda fácil para algumas crianças estarem percebendo, né, devido ao processo reencarnatório, de ressoma, ser recente. Então eles não conseguem perceber, alguns não conseguem perceber a vida espiritual facilmente, porque eles ainda estão mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Tá certo? Então alguns têm facilidade ainda conseguem ver a vida espiritual mais fácil. Tá certo, gente? Então por esse vídeo seria só isso mesmo, né? Boa noite.